Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, hoje quarta-feira, né, dia 17 de junho, vamos a nossa aula de história, tá? Módulo 5 começa na página 88, tá? Agora a gente vai ver como foi o início da colonização de Portugal aqui no nosso país Brasil, beleza? Então, como a gente conversou no finalzinho do último módulo, né, com as capitanias hereditárias, os donatários, né, que recebiam essas terras do rei, eles tinham como função o plantio da cana-de-açúcar, né? Porque a cana-de-açúcar era um material, né, muito caro na Europa naquela época, era difícil a produção, né? Então ele queria lotar, né, encher aqui o Brasil de cana-de-açúcar para conseguir produzir bastante açúcar, né, e vender lá na Europa, tá? Então os locais que foram construídos aqui no Brasil para a produção da cana-de-açúcar eram chamados de engenho, certo? Então o engenho era o local onde era produzido aí o açúcar, tá? Eles moíam a cana-de-açúcar, faziam aquele caldo dela e depois de alguns determinados processos faziam o açúcar, beleza? Ah, deixa eu ver se faltou alguma coisa. O que eu comentei agora com vocês, pessoal, está na página 89, tá? É importante que vocês façam a leitura da apostila também e grifem as coisas que eu estou comentando com vocês, tá bom? E assim, com esse plano, né, de plantar muita cana-de-açúcar aqui no Brasil, não foi difícil o rei convencer pessoas, né, a virem para uma terra totalmente desconhecida, que era o Brasil naquela época para eles, né? As pessoas imaginavam que plantando cana-de-açúcar, né, e produzindo o açúcar, eles iam ficar muito ricos, né, vendendo esse açúcar para a Europa, certo? Então não foi tão difícil assim conseguir pessoas para abandonar a vida lá, né, em Portugal e virem para o desconhecido, né, uma terra que ninguém conhecia. Beleza? Agora nós vamos para a página 90, falar um pouquinho sobre a escravização dos índios, tá? O que eu falei do engenho, pessoal, do local onde é produzida, né, o açúcar, tá na página 90, tá? No segundo parágrafo aí vocês grifem que é importante, tá? Então, acontece que essas pessoas vieram aqui para o Brasil, né, para começar o plantio da cana-de-açúcar, só que faltava mão de obra, né? Não tinha como poucas pessoas conseguirem fazer um plantio muito grande, depois a colheita, faltava serviço, né, pessoas para trabalharem lá e ajudarem eles. Então eles começaram, alguns grupos, né, a fazer negociações com os índios mesmo, né, trocavam com objetos, aquele famoso escambo, né, que a gente viu lá no pau-brasil, também ocorreu durante o período aí da cana-de-açúcar no país, tá? Os índios ajudavam a derrubar a mata para abrir espaço para o plantio da cana-de-açúcar e também atuavam aí diretamente no plantio da cana-de-açúcar. Porém, tinham tribos, né, que não eram amistosas, né, elas eram mais hostis. E aí não aceitavam trabalhar, certo? E por causa disso, pessoal, muitas tribos, assim, milhares de tribos foram dizimadas, né? Todos os índios acabaram sendo mortos ou escravizados, né? Era difícil ter um diálogo porque os índios eles têm toda uma questão de honra, né? De guerreiros. Então muitos deles preferiam morrer na batalha, né? Do que acabar se entregando aí e virando escravo, tá? Acontecia brigas, né, entre tribos e também de portugueses com tribos, certo? E nessas guerras, né, muitos índios eles eram presos e para serem vendidos depois ou usados como escravos, tá? A apostila aqui ela usa o termo cativo, mas cativo é a mesma coisa de escravos, tá bom? Então aí algumas pessoas conseguiam uma negociação, né, mais amistosa com os índios, com troca de objetos, com escambo, para conseguir essa ajuda, e outros grupos não, né? Outros grupos recorriam aí à violência, à escravidão dos índios e também a compra, né, de cativos em alguns instantes, certo? Ah, Depois agora nós vamos para a página 91, que fala um pouquinho sobre o grupo dos jesuítas, né? No nosso último plantão eu comentei um pouquinho com vocês, né? Se vocês já tinham ouvido falar, vocês falaram que não. Então o que acontece? Com a expansão, né, da colonização de Portugal aqui no Brasil, o rei também decidiu mandar uma missão de padres católicos, né, para conseguir. Eles achavam que
trazendo, né, os índios aí para a religião deles, que é a religião católica, né, eles conseguiriam se aproximar mais e difundir também a cultura deles, né, porque os índios eles andavam muitas vezes sem roupa, né, eles não tinham esse hábito, então eles viam isso como uma forma de vida errada, né, eles queriam trazer, né, os índios para dentro do catolicismo, só que, né, não respeitaram a cultura e os modos de vida dos índios aí, de certa forma, tá? Esses jesuítas, né, que eram esses padres, eles eram da Companhia de Jesus, né? Era um grupo, né, de padres que vieram com essa missão aqui para o Brasil, tá? E eles faziam expedições, né, que eram chamadas de missões naquela época, que eram justamente ir, né, viajar o país inteiro, do que se conhecia naquela época, né, o litoral ali, para poder catequizar os índios aí e tentar uma aproximação aí e também impor a religião e os costumes deles, certo? Ah, na página 92 tem uma imagem, né, de um jesuíta conversando com alguns índios, né, tentando passar os costumes para ele, ensinando a religião. E, pessoal, a maior parte dos jesuítas aí mesmo, eles estavam na capitania de São Vicente, né? Que é depois aí onde se expandiu a cidade de São Paulo, que é onde nós moramos. E lá que foi criado o Colégio São Paulo de Piratininga, que é o que tem no centro da cidade de São Paulo, né? E ao redor desse colégio aí que a cidade de São Paulo acabou se expandindo, certo? Agora na página 93 nós vamos falar aí sobre o padre José de Anchieta, né, que foi um padre muito importante, e o Bernardo de Nantes. O padre José de Anchieta, ele foi um dos jesuítas aí que teve mais sucesso, né, na catequização dos índios aí. Por quê? Ele se dedicou a aprender a língua tupi-guarani, né, para falar a mesma língua que eles, não ter a dificuldade que a maioria aí dos jesuítas encontravam, né, por não conseguir se comunicar direito com os índios. E só que o padre José de Anchieta, ele teve uma visão, né, mais ampla, decidiu aprender o Tupi-Guarani, né, para ter essa melhor comunicação com os índios, certo? E ele, inclusive, escreveu um dicionário da língua tupi. Já o Bernardo de Nantes, ele escreveu como se fosse um guia, né, de catolicismo para os índios na língua de índio, né, na língua cariri, beleza? Ah, deixa eu ver se falta alguma coisa. Pessoal, é isso, tá? Esse módulo aqui, ele é curtinho mesmo, ele não é complicado, tá? Ele fala aí principalmente da expansão da cana-de-açúcar nas capitanias hereditárias, né? A falta de mão de obra que levou à escravização aí de muitos índios para trabalhar na plantação aí da cana-de-açúcar, né? E também os portugueses tentando introduzir, né, a religião deles, que era a religião católica, e também os costumes dele na população nativa aqui do Brasil, que eram os índios, certo? Então por hoje é só, vou deixar alguns exercícios para vocês responderem também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem aí, pode digitar no próprio na Maestro lá na resposta, manda e-mail e também ou no nosso plantão aí, anota, qualquer coisa a gente conversa, tá bom? Então tchau e até a próxima aula.